paz e a graça do Eterno a todos. Meus amados, é satisfação estar aqui mais uma vez para, juntamente com os irmãos, meditarmos na palavra do Eterno. O meu nome é Silvio, você está no canal O Reino de Deus está dentro de vós. Nós escolhemos como tema hoje falarmos sobre o milênio, acerca do milênio. Nós já vemos no nosso grupo estudando há alguns dias sobre o milênio e surgiu-se a necessidade de fazer esse vídeo para explicar para os irmãos acerca do ensinamento paralelo. Porque é lógico que quando nós estamos estudando, nós temos contato com os irmãos que aprenderam diferente. Mas o que nós temos que fazer? Ir para as Escrituras com calma, com espírito de mansidão, colocando o que aprendemos de lado e nos colocando na presença do Eterno para que Ele nos esclareça a verdade acerca das coisas. Nessa contestação do meu ensino, surgiu-se Apocalipse capítulo 20, para nos mostrar que nós seríamos arrebatados e estaríamos no céu durante o milênio. E que aqui na terra, assim que Jesus arrebatar a igreja, aqui na terra será dizimado todo ser humano, Satanás estaria preso aqui na terra durante 1000 anos e nós estaríamos com Cristo. Os mortos ressuscitariam primeiro, né? Foi mostrado 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52. Os mortos ressuscitariam primeiro, nós seríamos arrebatados, né? Os nossos que estivéssemos vivos seriam transformados e arrebatados, e tão somente o milênio seria no céu. Aí, o que foi que eu fiz? Eu pedi uma confirmação nas Escrituras, alguma coisa para nós nos apegarmos a este ensino, que é o certo a se fazer. Se você me ensina alguma coisa o contrário do que eu creio, o que eu preciso fazer? Pedir para você alguma coisa para me apegar, para que eu possa crer no que você está falando ou refutar. Entre outros textos, nesse caso exclusivo, do milênio no céu. Milênio no céu. Me apresentaram Apocalipse 20 mesmo, né? Do versículo 1 ao versículo 15, que nós estaremos lendo aqui. E apresentou-se Jeremias capítulo 4. Nós vamos fazer primeiro a leitura de Apocalipse com suas considerações e depois estaremos fazendo o mesmo com Jeremias capítulo 4, tá certo? Então vamos começar aqui Apocalipse capítulo 20, eu vou ler até o versículo 6 e depois a gente vai prosseguir até o versículo 15, tá certo? Então vamos lá. Então eu vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou no abismo, fechou e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações até que se completassem os 1000 anos. Depois disso, é necessário que ele seja solto pouco tempo. Vi também tronos, e nesses sentaram-se aqueles os quais foi dado autoridade de julgar. Vi também as almas dos decapitados por causa do testemunho do Salvador, e bem como por causa da palavra do Eterno, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com o Salvador durante 1000 anos.
Os restantes dos mortos não reviveram até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes do Eterno e do Salvador e reinarão com eles por 1000 anos. Então tá aqui. Esse é o primeiro texto. O que foi dito? Foi dito que este texto aqui, juntando com Ezequiel, com Jeremias, ele vai nos mostrar que Satanás vai ficar preso aqui mesmo, que a terra será desolada, que nós reinaremos no céu durante os 1000 anos. O que foi dito também? Que estes tronos que foram colocados aqui foram colocados no céu, por isso nós não estaríamos aqui na terra. Esses tronos foram colocados nos céus, e ali no céu foi feito o julgamento das coisas que aconteceram. Até me fugiu a memória aqui, não me lembro direitinho se é o julgamento das obras do santo ou dos ímpios. Eu acredito que é dos ímpios e também de Satanás, que foi colocado ali esses tronos. E após os 1000 anos, a gente volta com essa resolução desse julgamento, e eu vou ler agora a partir do versículo 7, para nós voltarmos a conversar. Então, primeiramente, foi visto esse trono, Satanás foi preso, foi dito também que Satanás não é possível prender Satanás com corrente, por isso essa corrente é simbólica, que essa corrente, na verdade, é ele ficar aqui na terra sozinho, que com a manifestação do Messias, todo mundo que não pertence à igreja, todo mundo que não está salvo nesta época será exterminado, e ele ficará aqui sozinho na terra com seus anjos. Então vamos continuar lendo para nós entendermos. Versículo 7. Quando, porém, se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a seduzir as nações que há nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, a fim de reuni-los para a peleja. O número desses é como a areia do mar. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. O diabo, o sedutor deles, foi lançado fora, dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados dia e noite pelos séculos dos séculos. Vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para ele. Vi também os mortos, os grandes e pequenos, posto em pé diante do trono. Então se abriram os livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se acha escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele havia e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida,
esses foi lançado para dentro do lago de fogo. Então esses foram os textos, os versículos que foram citados. Apocalipse, capítulo 20, de 1 a 15. Vamos lá. Irmãos, eu até faço uma pausa na respiração para falar sobre isso aqui. Porque eu não encontro, não é aqui não, e nem o outro texto que a gente vai ler. Não tem nenhum, nem meio versículo na Bíblia que fala que Satanás ficará preso aqui na terra durante o milênio. Não tem meio versículo, nenhum, não, meio versículo não tem. Porque este texto aqui não está falando, esse texto está dizendo que ele será preso durante 1000 anos no abismo. Lançou no abismo e fechou, estou lendo o versículo 3, lançou no abismo e fechou e pôs sobre ele e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações. Aqui está dizendo que ele foi lançado no abismo e foi colocado selo sobre ele. Aí, alguém, em algum momento, conseguiu convencer o outro alguém que este abismo é aqui na terra. E o pior é que usaram para confirmar esta heresia Jeremias capítulo 4. Vamos lá ver o que está escrito em Jeremias capítulo 4. Jeremias capítulo 4, o versículo... Eu vou ler o versículo 23 até o versículo 28. Até o versículo 28. O 23 diz assim, olha: olhei para a terra, e eis-la sem forma e vazia, para os céus, e não tinha luz. Olhei para os montes, e eis que tremiam, e todos os alteiros estremeciam. Olhei, e eis que não havia homem nenhum, e todas as aves do céu haviam fugido. Olhei ainda, e eis que a terra fértil era um deserto, e todas as suas cidades estavam derribadas diante do Senhor, diante do furor da sua ira. Pois assim diz o Senhor: toda a terra será assolada, porém não a consumirei de todo. Por isso a terra pranteará, e os céus acima se encerrarão, porque falei, resolvi e não me arrependo, nem me retrato. Este é o texto que pegaram para confirmar que Satanás ficará preso aqui na terra durante 1000 anos. O texto, esse texto aqui adulterado igual fizeram, ele já não fala nada de Satanás aqui na terra. Irmãos, quando eu mesmo falar para vocês alguma coisa, ou quando outro irmão falar para você alguma coisa, irmãos, em nome de Jesus Cristo, não acredite apenas, irmãos, vai ler. Vai ver o que o texto está te falando a respeito deste assunto e depois propague quando você tiver certeza, porque este texto é clássico. Este texto não fala nada sobre isso, nada, irmãos.
Nada, 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 nada. Vamos ler a partir do início do texto. Eu vou passar para vocês um resumo aqui do capítulo 3 primeiro. O resumo do capítulo 3 tem uma parte da profecia que vai apontar para o milênio. O capítulo 3, na verdade, esta profecia do assunto do capítulo 3, ele vai até o 4, versículo 4. Então, você pegando o capítulo 3 inteiro para ler, ele diz assim, a epígrafe, que eu já falei para os irmãos também a respeito da epígrafe, que a epígrafe também foi colocada aqui para te induzir a um pensamento. Tá bom? Então, nunca acredite na epígrafe. Aprenda a ler a Bíblia de forma linear, porque aqui, quando terminar uma profecia, vai aparecer, você vai ver rapidamente que começou outra, porque vai estar escrito aqui, assim diz o Senhor, naqueles dias diz o Senhor. Não tem erro, irmãos, não tem erro. Mas aqui, a profecia, começando no capítulo 3, vai estar falando sobre a adulteração, o adultério da nação de Israel, Judá e Israel. Vai prosseguir até o versículo 13. No versículo 13, o Eterno vai começar a exortar a essas duas nações, Judá e Israel. Lembra que lá no tempo de Jeroboão eles foram divididos em duas nações. Vai começar a exortar eles ao arrependimento. Aí vai terminar no capítulo 4, no versículo 4. Aí o Eterno vai começar a mostrar para Israel algo que vai acontecer em Israel devido ao seu pecado. Aí começa o texto assim, ó. Versículo 5. Anunciai em Judá, fazei ouvir em Jerusalém. Então você já sabe, esse texto está te apontando para Jerusalém. Judá, Jerusalém. É lá que vai acontecer isso aqui. Continua lendo o texto. Arvorai a bandeira rumo a Sião, fugi e não vos detenheis, porque eu faço vir do norte um mal, uma grande destruição. Já um leão, isso aqui não é Cristo que está falando, tá? Esse leão não é Cristo, presta atenção no texto, versículo 7. Já um leão subiu da sua ramada, um destruidor das nações. Ele já partiu e já deixou o seu lugar para fazer a tua terra uma desolação, a fim de que as tuas cidades sejam destruídas e ninguém as habite. Está tratando assunto acerca de Israel e Jerusalém, Judá e Jerusalém. Quando você vai continuar lendo o texto até lá onde os irmãos estão falando, que está tratando do milênio, de Satanás, irmãos, isso é grave. Isso é grave. Não dá nem para pensar que este texto tem algo a ver com Satanás. Não dá nem para pensar, irmãos. E qualquer criança vai ver isso. E não é interpretação de texto, não é nada, porque a profecia aqui, ela é linear. Ela vai começar aqui no versículo 5, ela vai ultrapassar todo o capítulo 4 e vai terminar aqui no versículo 31. Eu peço aos irmãos que meditem nesse texto,
que se você ler o texto, você vai refutar. Não precisa nada, irmão. Não precisa de eu falar nada. Não precisa de eu forçar nada. Não precisa de nada. É só você ouvir o estudo. Esse estudo paralelo que estou dizendo. Acho que eu vou até deixar um áudio para vocês. No final deste versículo. Não vou deixar imagem para não tomar strike. E para que também não denigra o irmão que está dando o estudo. Porque o nosso propósito não é denigrir ninguém. O nosso propósito é mostrar as verdades nas escrituras, independente de instituição. Eu não tenho compromisso com instituição. Então eu não preciso fazer remendo para caber no meu ensinamento. E este aqui é um remendo muito mal feito. Muito. Irmãos, quando você lê esse texto aqui do versículo 23 ao 28, 29, você já vai ver, sem ler o contexto, que não fala nada de Satanás. Não há referência alguma a Satanás. E quando você pega a partir do versículo 5 para ler, você vai perceber que está falando ali de Jerusalém, um homem, uma nação, alguém que vai se levantar contra Jerusalém vindo do norte e que Jerusalém ficará desolada. Aí para que época que eu aponto isso aqui? Irmãos, 73 anos depois do Messias, houve a invasão de Jerusalém, onde diz que ali não ficou nenhuma árvore que não foi pendurado um judeu. Imagine, em cada árvore, Flávio Joséfo, ele diz que em cada árvore de Jerusalém foi pendurado um judeu. Por aí dá para você ver a catástrofe que foi. Fora os problemas que Israel teve na época da Segunda Guerra e fora todos os tormentos que Israel tem. Então, se você pegar estes versículos, aplicar na história em qualquer época dessa, ainda daria para discutir em qualquer época dessa, independente de qual que seja. Mas, irmão, você falar que isso aqui está provando que Satanás vai ficar preso na terra durante 1000 anos, isto é heresia. Irmãos, isto é heresia. Aqui não dá margem nenhuma para nós nem pensarmos nisso. A não ser que eu queira sustentar a minha instituição. A não ser que eu queira colaborar com a minha instituição. Mas, felizmente, eu não tenho instituição para cuidar. Então, eu posso mostrar para os irmãos claramente como diz as Escrituras. E para não dizer que eu estou aumentando, eu vou deixar agora no final deste vídeo um pedacinho do estudo do irmão falando as mesmas coisas que eu estou falando, apontando para estes textos como se Satanás for ficar preso na terra e que isso aqui está dando validade para ensinar isso aí. Tá bom? Que o Eterno possa abençoar os irmãos. Fica aqui a minha resposta à primeira parte deste ensino e ainda tem mais. Porque o meu propósito aqui é mostrar para os irmãos o milênio como milênio. Tá certo? Esta é a primeira parte deste vídeo resposta e eu vou estar postando o áudio para que os irmãos possam comprovar. Que o Eterno possa abençoar a cada um de vocês, possa despertar vocês para a leitura das Escrituras, possa despertar vocês para o estudo das Escrituras, ensinar vocês a ter os céus, irmãos, como maior do que a instituição. Nós não fomos chamados para defender instituição, irmãos, a pensamento de ninguém. Nós somos chamados
para defender o reino, a palavra como ela é. Para isso é difícil que às vezes a gente desagrada algum grupo, mas nós temos que nos posicionar, queridos. Irmãos, isto aqui é uma heresia. Isto é heresia de perdição. Esta aqui é heresia de perdição. Porque como é que eu vou falar, irmãos? É a mesma coisa de eu falar que esse destruidor que está subindo aqui contra Jerusalém é Cristo. O texto está dizendo isso, ou que é o anticristo? O texto está dizendo isso? Não está. Às vezes eu creio lá na frente em outra coisa, né? Mas eu não posso pegar este texto no que eu crio lá na frente e adaptar ele, irmãos. Está errado. E eu não posso dizer que no Antigo Testamento não fala nada sobre o milênio, que somente em Apocalipse, e quando a necessidade de eu provar alguma coisa que eu creio lá, eu correr para o Antigo Testamento para provar, ou é uma coisa ou é outra, né? Mas que eu faça isso dentro das Escrituras. Nesse caso aqui, esse texto não cabe nesse assunto aí, tá bom? Que o Eterno possa abençoar vocês. Até o próximo estudo. Definitivamente. Vamos por partes. Fazendo um gráfico. No início do gráfico, você tem a volta de Jesus. E tem também a ressurreição dos justos. Certo? Nesse mesmo dia, Satanás será preso. Jesus volta, ressuscita os justos, leva os justos para o céu, Satanás será preso e, de acordo com a Bíblia, a terra ficará vazia e escura durante os 1000 anos. Tudo isso que eu falei está em Apocalipse 20, de 1 a 3, e Jeremias 4, de 23 a 27. E também 1 Tessalonicenses 4, verso 16. Está bem? Aí, durante o milênio, durante todo esse período que você vê do gráfico, Satanás ficará aqui na terra preso com os seus anjos maus, vagueando solitário sem ter ninguém para tentar, porque os justos estarão no céu durante o milênio e os ímpios estarão mortos no pó da terra. Assim vai passar 1000 anos. No final do milênio, vai descer do céu a cidade santa, a Nova Jerusalém, como diz Apocalipse 21, versículo de 1 em diante. Mas também depois do milênio, quando descer a cidade santa, os ímpios ressuscitarão, ok? E a partir daí, então, virá a sentença final, as últimas palavras do juízo executivo, tanto para os justos quanto para os ímpios. Só que é importante você entender que durante o milênio não haverá uma segunda chance. Escuta isso, hein? Tem gente que acha que durante o milênio haverá uma segunda chance. Não haverá, não haverá. E um detalhe mais, depois do milênio também não haverá uma segunda chance. As chances de salvação que nós temos, elas são agora. Quando Jesus voltar, termina. Quando Jesus voltar, ou a pessoa estará salva ou estará perdida. Entendeu? Bem, agora que você já teve uma visão geral, uma visão completa do milênio, nós temos que entender uma coisa importante. Quando terminar o milênio, a Bíblia diz em Apocalipse 20, verso 3, que Satanás será solto por um pouco de tempo. Sabe por quê? Eu explico por quê. Porque